Boa noite. Nós vamos apresentar nosso trabalho, que é sobre diagrama de componentes no sistema UML. Os integrantes da equipe sou eu, Giovana, o Davi, João Pedro e João Vitor. Bem, eu vou começar falando um pouco da introdução geral do diagrama de componentes. Ele é responsável por identificar os componentes mesmo que fazem parte do sistema, ou de um subsistema, ou até mesmo identificar as classes internas de um componente específico. Agora, um componente em si, ele pode representar dois tipos, lógico ou físico. O lógico seria mais em nível conceitual, mais nível esquemático. Então, seriam, por exemplo, as regras de negócio ou os processos de software. O físico seria mais arquivo, mais código. Então, código-fonte, biblioteca, essas coisas. Os principais usos de um diagrama, de um modo geral, assim, resumido, são identificar os componentes utilizados no sistema e também documentar a estrutura dos arquivos físicos do sistema. Agora, os objetivos de utilização. Para que eles são usados? Por que eles são usados? São vários, né? Primeiro, a visualização da arquitetura do sistema vai oferecer uma visão de alto nível da arquitetura em si para todos os membros da equipe, mostrando os principais componentes e as suas interações. Isso vai ajudar muito na comunicação entre as diferentes equipes, porque todo mundo vai ter uma visão clara do sistema. Organização e agrupamento. O diagrama ele permite com que os componentes eles sejam organizados a partir da sua funcionalidade ou responsabilidade, depender do que o desenvolvedor quer. E isso ajuda muito na organização mesmo, na facilidade com que ele vai ser gerenciado e organizado. Identificação de reutilização. O diagrama ele vai facilitar a identificação de oportunidades para reutilizar código ou funcionalidades, o que aumenta muito a eficiência do sistema, então é muito bom. Análise de dependências, ele ajuda a identificar quais componentes dependem uns dos outros. Então, se eu mexer em um componente, qual outro componente que vai ser afetado? Ajuda muito nessa parte. E o planejamento de implantação. Vai ajudar no planejamento em si, para identificar como os componentes eles vão ser distribuídos ao longo dos diferentes ambientes de desenvolvimento. Teste, produção, essas coisas. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens. As vantagens, bem, a primeira delas é que ele aprimora a comunicação entre as equipes, por causa da visualização da arquitetura de alto nível. Diferentes equipes como designers, desenvolvedores, arquitetos, eles vão conseguir ter uma visão muito boa, então isso vai facilitar a comunicação entre eles. Ajuda a organizar e estruturar o sistema de uma maneira mais compreensível, mais legível, por causa da organização mesmo que o diagrama permite, da organização dos componentes em si. Aumenta a eficiência do sistema, por causa da reutilização de código. Ajuda a entender como as mudanças de um componente afetam outros, por causa da análise de dependências. E ajuda a visualizar como os componentes vão ser distribuídos e conectados entre si nos diferentes ambientes de desenvolvimento ao longo de todo o processo, por causa do planejamento de implementação mesmo. Pode passar. Agora, as desvantagens, elas são um pouco mais genéricas, mais gerais, assim, que tem vários ambientes, mas elas existem, que são a complexidade. Quanto maior um sistema, mais complexo ele for, o diagrama de componentes também vai ser. Então, ele pode começar a ficar difícil de entender, de compreender. Isso vai acontecer especialmente se eles não forem muito bem organizados e documentados. A manutenção, ela também pode ser uma desvantagem, porque manter os diagramas atualizados e fazer com que eles acompanhem a evolução do sistema pode ser trabalhoso. Isso vai acontecer especialmente se houver muitas mudanças ao longo do tempo no sistema, porque vai exigir mais manutenção, porque eles vão mudar mais. As limitações da linguagem de modelagem, toda linguagem tem a sua limitação e a linguagem de modelagem não é diferente. Então, as suas limitações podem afetar a capacidade de representação do sistema. A interpretação subjetiva, uma interpretação muitas vezes depende de quem está interpretando. Então, duas pessoas podem ter duas interpretações diferentes. E aí isso pode fazer com que haja mal entendidos, interpretações erradas. Isso afeta muito a comunicação e o objetivo final do sistema. E o custo de aprendizado. Estudar o diagrama de componentes pode exigir tempo, esforço, dinheiro. E também, por causa disso, os gerentes eles podem preferir diagramas que são mais comuns de serem estudados, como diagrama de classes, de
de casos de uso, porque é mais provável que a equipe conheça eles. É isso, pode passar. Bom, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre os principais elementos e as relações entre os componentes do diagrama de componentes. Bom, um componente ele pode ser definido como uma unidade autônoma encapsulada de um sistema, subsistema ou até mesmo de outro componente, a qual vai poder ser reutilizada ou substituída por outra equivalente. Ela é dita encapsulada porque ela é implementada para ser independente. Por mais que ela tenha relações de dependência com outros componentes, ela por si só é uma unidade isolada. Além disso, ela pode ser, como já dito, reutilizada muitas vezes em outros sistemas e também substituída por outra equivalente que implemente a mesma interface. Como o senhor professor pode ver aqui, o componente é representado por esse retângulo que possui no canto superior direito um símbolo que representa o componente. Ele possui nome estereótipo, sendo estereótipo opcional. Além disso, entre os componentes há relacionamentos de dependência, que vai indicar que uma parte depende da outra, ou seja, um componente depende da outra, implicando num relacionamento de fornecedor-cliente, porque a modificação do fornecedor pode impactar a forma como os elementos clientes são organizados. Além disso, o elemento apontado aqui é o elemento do qual o que aponta na outra extremidade depende. Nessa imagem aqui, contas depende da implementação do menu principal. Além disso, há mais formas de você representar um componente. Você pode representar ele com suas classes e componentes internos ou da forma anteriormente mostrada, mais abstrata. Aqui, por exemplo, a visão, como mostrada anterior, é chamada de visão de caixa preta, porque ela não apresenta seus componentes em classes internas. Mas também temos a visão de caixa branca, como é mostrado aqui na imagem, que pode ser representada de duas formas. Ou a caixa conta com suas classes internas dentro de si, ou a conta apontando ali com aquela flechinha de placejada com uma ponta que representa a dependência, né? Ou seja, a classe contas depende da implementação de cada conta em especial, específica ali. Os componentes, eles funcionam e se relacionam através de interfaces. As interfaces podem ser ditas como um conjunto de serviços e funções. E elas permitem que os componentes interajam entre si. É uma forma de comunicação entre duas partes distintas, que são isoladas, como eu já disse antes, e que não podem se conectar diretamente. De tipos de interface temos a fornecida, que a interface fornecida, por exemplo, no componente 2, é aquela com uma linha e uma bolinha, e a interface requerida, aquela com uma linha e um semicírculo na ponta. Bom, na interface fornecida, com a bolinha, ela descreve um serviço que é implementado por essa classe, ou seja, essa classe componente 2, como mostra no exemplo, ela fornece um serviço para a classe componente 1, que requer um serviço para que possa funcionar completamente. Além disso, há outras formas de representar isso abaixo ali. Como você pode ver, pode-se utilizar uma setinha de uma caminha tracejada ali, de cauda, para representar a dependência, ou seja, o componente 1 aqui, ele depende da implementação dessa interface 2 para funcionar. Além disso, um componente ele pode, além de requerer uma interface para funcionar, como na terceira imagem aqui no canto, ele também pode fornecer uma interface ao mesmo tempo. Além disso, há outras formas de representação desse relacionamento envolvendo fornecimento e requerimento. Por exemplo, aqui temos o componente pet, e que ele implementa, por exemplo, a classe animal. E também temos o licensing agents, que implementa a classe licença. E o pai,
que depende da classe licença. Você pode ver que há uma diferença ali nas setas, né? Aqui indica que o componente implementa a interface representada por uma setinha branca na ponta, completa, e aqui indica a dependência com uma seta vazia ali. Além disso, você pode implementar a interface não somente com aquela bolinha, representar a interface. Você pode representar como uma caixinha também aqui, com 2 ou 3 compartimentos. Na implementação mais abstrata, você tem aqui, por exemplo, mostrando um operador. Na outra aqui, você tem 3 compartimentos. Você tem ali, no caso aqui, uma outra implementação de componente, com esses 3 compartimentos, onde dentro você tem 2 estereótipos, um que indica a interface provida e outra requerida, e os nomes dessas interfaces. Além disso, você tem um terceiro componente contendo o estereótipo artefato, que indica o arquivo de código pelo qual esse componente é implementado. No diagrama de componentes, você pode utilizar portas, que é esse símbolo quadrado que fica na borda da caixinha, que ele indica a relação de interfaces de alguma forma, tipo, elas são parecidas, elas são relacionadas. Então, a interface 1 e 2, por exemplo, do lado esquerdo, as duas são relacionadas, por isso você conecta elas na mesma porta. Do lado direito também, independente dela ser interface de fornecimento ou de requerimento. Além disso, na segunda imagem, vemos que você pode ter uma outra forma de representar, né, que mostra que em componentes internos, através desse conector de delegação, você consegue mostrar que o componente interno ele implementa esse vírus entrando pela porta. Do outro lado, você vê que aquele outro componente ele depende de alguma outra interface, no caso ali a Inventory Check. Além disso, o ML já fornece alguns estereótipos que você possa utilizar para implementar esses componentes. A exemplo, o estereótipo executável que você pode usar no componente. Ele determina que o componente em si é um arquivo executável, ou seja, um arquivo de código já compilado. O estereótipo biblioteca ele vai se referir a funções e subrotinas. Já o estereótipo tabela vai indicar que esse componente se refere a um repositório físico de dados. Já o estereótipo documento vai indicar que aquele componente se refere a arquivos textos utilizados por outros componentes do sistema, como um arquivo de ajuda. E o estereótipo file vai se referir a qualquer outro tipo de arquivo que possa compor o sistema, como um código-fonte, por exemplo. Eu vou falar um pouco agora dos padrões da modelagem do diagrama de componentes, que são padrões para melhorar a modelagem, né, do diagrama. Então, a gente tem um padrão de camadas, que é um dos exemplos, ele separa os componentes em várias camadas, né, para que facilite a visualização, a manutenção, e dê para evoluir melhor o sistema, né, porque aí você divide todas as preocupações em várias camadas. Então, camadas com as mesmas funcionalidades acabam ficando juntas. Os componentes, com as mesmas funcionalidades acabam ficando muito juntos. Então, você consegue aí dividir um pouco mais os problemas, e isso facilita muito a evolução do sistema como um todo. Eu vou falar um pouco também aqui do padrão MVC, que a gente já usou em outros diagramas ao longo do curso, que é o Model View Controller, que você divide em 3 partes, né, que é a parte de model, que é a parte dos dados, as views, que são as interfaces, né, e o controle, né, que é o controller do sistema, né. Você vai dividir em essas 3 partes para que você possa, igual o outro, melhorar a parte de modelagem do sistema, né, porque aí você consegue perceber melhor onde cada coisa vai, qual componente está ligado ao quê. Isso ajuda muito na reutilização de código, na melhor manutenção, na evolução do sistema também. Então, assim, cada um tem suas vantagens, outros têm desvantagens, mas os padrões aí ajudam muito na modelagem do diagrama. A gente tem outros padrões que eu citei aqui, como injeção de dependência, o singleton, padrão de fábrica, padrão de fachada, padrão de observador, que são outros padrões que também ajudam nisso, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Não dá para citar todos por causa do tempo. Práticas para modelagem. Essas práticas são muito importantes porque elas ditam se o seu diagrama está bom ou não, né? Porque, por exemplo, nomenclatura descritiva serve para
significa que você tem que colocar sempre nomes claros em interfaces, em componentes, para que fique claro para todo mundo que vai usar, principalmente para quem vai refinar, para quem vai implementar depois esse diagrama, para que ele entenda cada coisa, né? Um padrão também para cada componente, para cada interface, para que não fique muito diferente, para que cause confusão. Agrupamentos, colocar, isso ajuda muito, isso está muito ligado a padrões também, né? Que você vai agrupando coisas com funcionalidades parecidas, coisas que fazem às vezes as mesmas coisas, para ajudar. Aí a gente tem notas também adicionais, para adicionar novos detalhes, assim, que não fiquem claros no diagrama. Coerência, documentação, que vai ajudar na manutenção, sempre manter atualizado. São práticas aí que a gente vai construindo para que o diagrama fique cada vez melhor. Bom, brevemente vou falar um pouco sobre os exemplos práticos, né, de diagramas de componentes. Eu trouxe 2 aqui. O primeiro é em relação a esse sistema de banco. É bastante simples, assim. Nós temos vários componentes aí, que seriam esses retângulos verdes, com 2 caixinhas do lado. Então, a gente tem o principal ali, que seria o banco de dados do banco, tem a ATM Machine, que seria, acredito que o caixa eletrônico, né, presencial, o console do cliente, leitor de cartão, página web, o console do dono, né, do empregador, e o desktop do cliente. Associados a esses componentes, a gente tem várias interfaces fornecidas, né, de transação ali da ATM, informações da conta. Ali embaixo do cliente temos a transação, né, feita pelo desktop do cliente. Ali na página web temos transação online e, por fim, ali no cartão, a transação web, né, utilizando o cartão. E é importante notar essas ligações. As ligações com seta contínua são apenas ligações entre componentes, mas essas tracejadas com a seta vazia no final são as que têm dependência. Então, por exemplo, acredito que o componente mais importante desse sistema seja o banco de dados do banco. Porque, veja, o ATM Machine, o leitor de cartão, a página web e o desktop do cliente fundamentalmente dependem do banco de dados do banco para funcionamento bom, funcionamento adequado. Acredito que seja isso. Acho que eu já explorei todos os pontos aí desse diagrama. E, por fim, temos o sistema de loja virtual, né? A gente tem 4 componentes aí. Order, que seria o pedido, o produto, o cliente e a conta. E é importante falar dessa bolinha com um semicírculo, que seriam as interfaces. Essas duas de cima, que seria o Item Code e o Customer Details, seria essa relação justamente de dependência, né, que mostra que um componente está fornecendo justamente o serviço que o outro exige, né? Basicamente é isso. Embaixo ali também, a gente tem a interface pagamento associada a detalhes da conta. E justamente temos essa linha tracejada, né, que indica real dependência. Né? A gente só pode ter pagamento se tem os detalhes da conta, e vice-versa. E é isso, é bastante simples esse diagrama de componentes. Acredito que seja essa a ideia. Em relação às referências, a gente vai deixar aqui para o professor poder ver onde a gente pesquisou. E obrigado, a gente termina aqui esse diagrama, essa apresentação.